Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico que nós estamos aqui fazendo diariamente. Nós estamos em Gênesis 3 e no último vídeo nós paramos no versículo 19, onde nós falamos sobre a sentença do pecado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um Deus misericordioso, que ainda quando nós pecamos, ele estende a sua mão de misericórdia sobre a nossa vida. Então, abra sua Bíblia aí comigo. Nós vamos ler Gênesis 3, versículo 20. Nós vamos ler hoje o 20 e o 21. Como eu disse aqui, nós não temos pressa, né? Nós vamos pedacinho por pedacinho para que a gente possa ir entendendo juntos a palavra do Senhor, tá bom? Pega a sua Bíblia, abra ela aí comigo. Gênesis 3, versículo 20. Amém? E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, Eva, aí onde está escrito, né, no versículo 20, significa vida ou vivente. Então, quando o homem dá esse nome à mulher, após o pecado, né, ele dá o nome a essa mulher, foi um ato de fé na promessa de Deus, dando esperança à mulher que ela produziria as futuras gerações. A Eva seria a mãe de todos, né? Ela foi a primeira mulher, ela e Adão, né? Ela foi a primeira mulher, Adão o primeiro homem, então eles foram os primeiros ali, né? Os primeiros viventes ali. E a partir deles as outras gerações foram sendo criadas, né? Então ele dá esse nome a essa mulher, que significa vida ou vivente. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então, olha só. Lá no versículo 7, eles comeram no fruto, né? A serpente enganou Eva. Eva viu, desejou, tomou e deu para o seu marido. E ambos comeram, né? E aí, lá no versículo 7, capítulo 3 ainda, tá? Capítulo 3, versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então lá no versículo 7, eles mesmos pegam algo do jardim, que era um lugar sagrado, um lugar que eles tinham de intimidade com o Senhor. Eles pegam folhas de lá para tentar esconder a vergonha deles, porque eles perceberam que estavam com vergonha, porque até então não tinha entrado o pecado no mundo. O homem não tinha pecado. A partir do momento que eles percebem que eles pecaram, eles têm vergonha e eles querem se esconder de Deus com aquilo que Deus deu para eles. Então eu falei aqui, conforme a gente foi estudando aqui, eu falei, né, que conforme eles perceberam, eles quiseram se esconder com aquilo que Deus havia dado para eles. E como é sério isso, né? A gente se esconder atrás de algo que Deus nos deu, né? A gente não consegue, porque ele está em todo lugar, ele é onisciente, onipotente, onipresente, então ele sabe de tudo, do começo ao fim, ele está em todos os lugares, então não tem como se esconder de Deus naquilo que ele te deu. E aí esse versículo 21, ele vai trazer uma referência sobre Cristo, assim como ontem, o versículo de ontem que a gente leu aqui fazia uma referência a Cristo, o de hoje também faz. Porque no versículo 7 eles fazem roupas com folhas de figueiras, roupas inadequadas para esconderem a vergonha. Apenas Deus é capaz de cobrir a vergonha e a culpa. Somente através do perdão do Senhor nós conseguimos nos livrar da vergonha e da culpa. Então fica aí essa reflexão para nós hoje. Essa é uma referência como figura de Cristo na cruz. Então, Cristo na cruz, que requereu derramamento de sangue. Lá em Hebreus 9, 22. Vou abrir aqui para a gente ler rapidinho. Hebreus 9, versículo 22 diz assim: De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Por isso que ele traz uma referência a Cristo. Então, sem derramamento de sangue, não existe culpa. Não existe retratação de culpa, né? Então, o derramamento de sangue para cobrir a culpa e retratar a morte do inocente. Então, lá em 2 Coríntios 5, 21.
Vou ler com vocês aqui. Só um minutinho que eu tô abrindo aqui. Tem 2 Coríntios, eu vou ler 2 textos com vocês, tá? 2 Coríntios 5:21 vai dizer assim. Deixa eu abrir aqui. Segunda Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está falando de Jesus. Naquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele morreu na cruz para nos salvar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, só mais um texto aqui. Como eu disse ontem, o Velho e o Novo Testamento, eles se completam, né? Um vai dar indicação de Cristo e o outro vai reafirmar o Antigo Testamento, falando que Cristo realmente veio para nos salvar. Então, vai ser aí a ligação dos dois. Romanos 5, do versículo 6 ao 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então, olha como é poderoso esse versículo de Gênesis. O homem pecou, fez o que não deveria, foi lá e tentou se esconder do Senhor naquilo que Deus tinha dado para ele, que era o jardim, aquele lugar de intimidade. E aí Deus, na sua magnitude, na sua misericórdia, vai lá e faz roupas de pele, com as quais vestiu Adão e sua mulher. No versículo 21, tá dizendo, né? Versículo 21 aí. O Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então, eles tinham feito para eles folhas de figueira. Eles tinham feito roupas de folhas de figueira para eles. Deus vai lá para cobrir a vergonha, derrama sangue do animal e faz roupas de pele para eles. Por isso que tem uma referência de Cristo como sacrifício. Então, sem sangue é impossível você justificar a sua culpa. Sem derramamento de sangue não há justificação de culpa, como a gente leu nos outros textos aqui. Então, no versículo 7, eles fazem roupas inadequadas e Deus, em sua misericórdia, vai lá e faz roupas de pele de animais para eles, mostrando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão, não há culpa, não há perdão pela culpa, não há remissão de pecados. Então, nós só encontramos perdão em Jesus. Só há perdão em derramamento de sangue. O único que derramou sangue para nos salvar foi Jesus. Deus, em sua infinita graça, em sua infinita bondade, entregou o seu Filho, seu único Filho. Assim como diz em João 3,16, ele amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através de Jesus nós temos vida eterna. Que fique essa reflexão no nosso coração no dia de hoje. Deus é um Deus misericordioso, ainda quando nós erramos, ainda quando nós pecamos contra Ele. Ele tem um coração bondoso, Ele tem misericórdia sobre nossas vidas. Que nós possamos pedir perdão todas as vezes que a gente vier a errar, porque a gente vai errar, né? Somos seres humanos e erramos, né? Que nós possamos estar ligados em Deus e pedir um perdão a Ele em todo tempo. Bom, esse é a nossa reflexão de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E até amanhã.